Você já deve ter ouvido que a bolha da IA está estourando, que é exagero e o dinheiro está acabando. Não é isso que está acontecendo. O que realmente está acontecendo é muito mais sério e quase ninguém está falando sobre isso. A revolução da IA não encontrou barreira financeira, mas sim física. Atualmente, cerca de metade dos projetos de data centers nos principais polos dos Estados Unidos estão atrasados ou cancelados sem alarde. Não porque as empresas ficaram sem dinheiro, mas porque ficaram sem energia. Hoje, grandes empresas de tecnologia não só criam softwares, mas também são grandes investidoras em energia nuclear, um setor inesperado. Essa é a mentira da IA ilimitada. Capítulo 1. Os clusters fantasmas. Vivemos uma corrida armamentista global de inteligência artificial, que está cada vez mais cara. Em 2025, o Wall Street Journal informou que só nos Estados Unidos, os 4 grandes, Amazon, Google, Meta e Microsoft, estavam gastando coletivamente perto de 400 bilhões de dólares por ano. A maior parte do dinheiro vai para a infraestrutura de grandes centros de dados de IA, e essas empresas assumem dívidas altas. Mas, como destacou o jornal, a receita atual com IA era e ainda é relativamente pequena. Mesmo assim, os relatos de gastos sem precedentes continuam surgindo. Existe um motivo, e é por isso que OpenAI, Oracle e SoftBank anunciaram que gastariam pouco menos de $500 bilhão na iniciativa Stargate. Eles estão lançando 5 novos data centers no Texas, Novo México, Ohio e no meio oeste. O CEO Sam Altman prometeu que o investimento levaria a avanços futuros na tecnologia, acrescentando que eles já estão fazendo, abre aspas, progresso histórico. Grandes empresas de tecnologia e outras globais focadas em IA devem investir $7 trilhões na construção ou modernização de data centers nos próximos 5 anos. Esse é o plano. Mas a realidade é bem diferente. Data centers são difíceis de operar. Dos quase 11 mil data centers ativos no mundo em 2026, os Estados Unidos tinham a maior parte, com cerca de 4 mil bem à frente do Reino Unido, com 500, e 11 Alemanha, com 507 China, com 368, e França, com 344. Mas só para operar os que já temos é extremamente intensivo em energia. Resfriar pode consumir muita água, com grandes data centers hiperescaláveis usando milhões de galões por dia. Mesmo assim, é preciso controlar o calor e fornecer energia para eles. Relatórios de 2026 afirmaram que 50% dos data centers em construção nos Estados Unidos estão sendo cancelados ou adiados, com especialistas dizendo que esse número vai aumentar. Em grandes polos como o norte da Virgínia, a região conhecida como Data Center Alley, os projetos já estão desacelerando à medida que a rede elétrica começa a ceder diante da demanda. O sentimento público mudou. Pesquisas mostram que apenas 35% dos eleitores da Virgínia aprovam esses projetos que consomem muita energia, em comparação com 69% em 2023. Os atrasos não se devem apenas à falta de dinheiro ou ambição. O Vale do Silício tem de sobra dos dois. Eles envolvem cadeias de suprimentos, limites de engenharia, resistência política e, principalmente, poder. O futuro citado por Sam Altman está em espera por eletricidade. Atualmente, os Estados Unidos enfrentam um gargalo devido à demanda inédita. Vários desses projetos de data centers aguardam conexão devido ao congestionamento. Antes que qualquer coisa possa ser conectada, as concessionárias e os operadores de rede precisam realizar estudos para ver se as linhas, subestações e transformadores conseguem lidar com a carga extra. Eles precisam avaliar a confiabilidade. Eles precisam analisar o impacto ambiental. Isso pode custar milhões de dólares e levar a anos de espera. Não afeta apenas as grandes empresas de tecnologia, afeta você também. Esses enormes centros de dados consomem quantidades gigantescas de eletricidade. Quando as contas de energia deles disparam, esse custo não simplesmente desaparece. Esse custo é repassado para os consumidores, para as comunidades. E quando as pessoas começam a ver preços de energia mais altos, elas reagem. Isso pode ser fatal para quem deseja construir um centro de dados. Mesmo que os projetos superem esses obstáculos, o sistema físico pode não estar pronto para operar. De acordo com o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, essas filas somam cerca de 2.600 gigawatts de capacidade de geração e armazenamento proposta. Isso equivale ao dobro do sistema de energia dos Estados Unidos, um acúmulo tão grande quanto a rede elétrica. Esses novos data centers vão demandar uma quantidade astronômica de energia.
Alguns dos novos centros de dados nos Estados Unidos usarão de 50 a 100 vezes mais energia do que o necessário para abastecer o Empire State Building, apenas para operar e resfriar servidores. Relatórios apontam que os maiores em construção vão exigir tanta eletricidade quanto um país como a Itália. Grandes empresas de tecnologia querem investir trilhões, mas a crise de energia dificulta. Não é algo que possam resolver com código. Capítulo 2. A física da bolha. Em média, uma única consulta ao ChatGPT consome cerca de 10 vezes mais energia do que uma pesquisa no Google. Em outras palavras, um comando complexo pode gastar tanta energia quanto uma lâmpada de LED ligada por 20 minutos. O número exato é debatido, e nem toda consulta é igual, mas a escala é. Porque o ChatGPT não está lidando com milhares de solicitações, ele está lidando com bilhões. 2,5 bilhões de consultas por dia. Tudo isso se soma. Só os Estados Unidos tiveram cerca de 330 milhões de consultas ao ChatGPT por dia em 2025. Isso é só o começo. Relatórios recentes nos dizem que cerca de 1,1 bilhão de pessoas no mundo usam IA, mas esse número está crescendo rapidamente. 56% dos americanos usam isso diariamente e cerca de 60% dos professores americanos já testaram a tecnologia. 88% das empresas globais já aderiram. Especialistas afirmam que ainda existem cerca de 5 bilhões de pessoas sem acesso, mas a adoção cresce rapidamente. Nos próximos 5 a 10 anos, podemos esperar que muitos desses 5 bilhões se tornem usuários regulares. Então, à medida que mais e mais pessoas começarem a experimentar, o mundo vai precisar gerar muito mais energia. Analistas de pesquisa do Goldman Sachs estimaram que a demanda global de energia dos data centers vai crescer 160% até 2030. É como adicionar uma segunda Alemanha à rede elétrica global em 6 anos. Data centers já usam cerca de 1% a 2% da eletricidade mundial. Se os especialistas estiverem certos, esse número chegará a 3% ou 4% até o fim da década. De onde virá toda essa nova energia? Só em 2023, os novos pedidos de interconexão aumentaram cerca de 30%. Os dados mostraram que quase 95% da capacidade solicitada veio de energia solar, eólica e armazenamento em baterias. Mas aqui está o problema: as fontes renováveis não são constantes. O vento diminui, o sol desaparece. Mesmo nas melhores regiões solares dos Estados Unidos, você só tem cerca de 3.500 a 4.000 horas úteis de luz solar por ano. Isso soma quase 8.800 horas menos da metade do tempo. Ou seja, energia solar e eólica não bastarão para impulsionar a revolução da IA. Empresas disputam toda a energia disponível. Quem controla a energia domina o futuro da IA. Capítulo 3. A grande limpeza da IA. Os atrasos nos data centers parecem falha de infraestrutura, mas também podem estar gerando algo diferente: escassez. A escassez nem sempre é um problema para empresas com muito dinheiro. Pode até ser vantagem. Grandes empresas de tecnologia já fecham acordos com companhias de energia. Meta, Google, Amazon e Microsoft já fecharam acordos com empresas de energia em todos os Estados Unidos. Eles vão conseguir sua energia, os menores não vão. Startups financiadas por capital de risco podem até conseguir levantar dinheiro e prometer grandes mudanças no mercado, mas não vão conseguir competir por energia. Elas vão ter que depender das Big Techs para alugar e obter poder de computação. Isso pode significar que escassez de GPU, atrasos de energia e aumentos de preços afetarão primeiro essas startups, tornando os modelos de ponta caros ou com acesso muito restrito. Grandes empresas de tecnologia definem quem recebe acesso primeiro, quem recebe mais poder computacional e quem fica com as melhores versões, enquanto o mercado muda. Investidores perdem interesse em chatbots genéricos que criam poemas e distorcem fatos históricos. O capital está migrando para IAs especializadas em escrever códigos, otimizar logística, detectar fraudes, realizar análises médicas e aumentar margens de lucro. Nem todos terão o mesmo tratamento e alguns podem esperar. Os países possuem leis antitrust, porém os guardiões da tecnologia podem avançar mais rápido na consolidação do poder sobre a IA do que as leis conseguem acompanhar. Uma startup especializada dificilmente competirá se tiver acesso negado. Na corrida do ouro, as fortunas não vieram dos mineradores, mas de quem controlava ferramentas e terra. Agora, além das ferramentas, é a eletricidade que as alimenta.
Por anos, as pessoas têm se preocupado com a ascensão das máquinas, com uma IA descontrolada acabando com o mundo. Mas isso é tudo ficção científica. O verdadeiro perigo é um punhado de monopólios que controlam toda a infraestrutura essencial. As grandes empresas de tecnologia, para manter o monopólio, sabem que não podem só usar a infraestrutura pública e planejam se desligar da rede elétrica. Capítulo 4. A virada nuclear. Durante décadas, as empresas de tecnologia alugavam energia da rede como todo mundo. Agora, isso está mudando. Atualmente, grandes empresas com enormes reservas financeiras estão adquirindo seus próprios ativos de energia. Não são mais apenas empresas de software. Em 2024, a Microsoft fez um acordo para reativar a usina nuclear de Three Mile Island, um local para sempre associado ao acidente nuclear de 1979. Um reator foi desligado definitivamente e o outro operou até 2019, sendo fechado por prejuízos. Décadas depois, ele é reativado não pela história, mas pela demanda. Com um acordo de fornecimento de energia de 20 anos, a Microsoft garantiu 835 megawatts de energia para a rede elétrica da Pensilvânia. Esse acordo não tinha como objetivo fornecer energia para os computadores pessoais ou eletrodomésticos dos moradores da Pensilvânia, mas sim impulsionar o funcionamento dos centros de dados planejados pela empresa. É eletricidade suficiente para abastecer cerca de 800 mil residências americanas. E tudo isso apenas para a inteligência artificial da Microsoft. Mas será que isso vai acontecer? Bem, em primeiro lugar, nunca na história dos Estados Unidos uma usina nuclear foi totalmente desativada e depois voltou a funcionar. Especialistas afirmam que o plano da Microsoft enfrentará muitos desafios regulatórios. As licenças seguem pendentes e podem nunca ser concedidas, apesar da tentativa da Constellation Energy de acelerar o processo. A energia nuclear geralmente causa apreensão. Mesmo se a usina tivesse nova chance, não se sabe se voltaria à rede elétrica. A Meta de Mark Zuckerberg teve problemas ao tentar construir um centro de dados próximo a uma instalação nuclear já existente. A mídia não revelou o nome da instalação, mas informou que o plano de Zuckerberg de operar um centro de IA movido a energia nuclear fracassou por causa das abelhas, uma espécie rara que habita a área onde a Meta queria construir. Isso mostra como grandes empresas de tecnologia inovam. A Amazon também tentou. Em 2024, a empresa assinou um acordo de 650 milhões de dólares com a Talen Energy, na Pensilvânia, onde planeja abrir vários centros de dados próximos à usina nuclear de Susquehanna. O acordo, previsto para terminar em 2042, pode fornecer quase o dobro da energia exigida por Pittsburgh, se realmente for concretizado. Em 2024, a Comissão Federal Reguladora de Energia impediu a Amazon de obter energia diretamente de uma usina nuclear para abastecer um de seus data centers hiperescaláveis. O motivo? Desviar tanta energia elevou o risco de apagões para comunidades que já dependem desse fornecimento nuclear. Mesmo com as luzes acesas, havia outra consequência: contas mais altas. Os reguladores mantiveram sua posição. Depois, a Amazon pediu reavaliação, mas o resultado não mudou. O Google busca energia nuclear para impulsionar seus planos de IA. É uma das poucas grandes empresas de tecnologia que investem na nova geração de energia nuclear com pequenos reatores modulares, ou SMRs, que têm menor custo de construção. Também significa operar em temperatura mais baixa, então idealmente com menor risco de fusão do núcleo. A empresa espera ter o centro de dados funcionando até 2030, mas muito antes de qualquer luz verde começar a piscar, o Google vai precisar de aprovação da Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos, ou NRC. E isso não vai ser fácil. Como escreveu um analista, o caminho para a viabilidade comercial está repleto de incertezas. Os projetos de SMR ainda não foram comprovados em larga escala, e os obstáculos regulatórios estabeleceram um padrão elevado. Com os SMRs, não há um caminho fácil pela frente. Mas existe vontade política, e isso é importante. O governo atual já deu sinal verde e disse que quer que esses pequenos reatores estejam funcionando até 2030. Nenhum novo SMR comercial opera nos Estados Unidos, mas China e Rússia já têm exemplos em funcionamento. Na corrida global de IA, isso não é bom para o tio Sam. Mesmo que as empresas de tecnologia consigam o que querem, os SMRs não vão atender sozinhos toda a demanda de energia da IA. Eles serão um avanço, mas não uma solução mágica. Também vão provocar outras mudanças. Como o público enxerga a natureza de uma empresa de tecnologia? Elas não criam mais só produtos para ajudar no trabalho ou encontrar um bom restaurante.
Elas estão ativamente tentando se tornar um agente na infraestrutura crítica dos Estados Unidos, e uma vez que tenham esse tipo de poder, não vão abrir mão dele. Capítulo 5. A nuvem soberana. As gigantes da tecnologia não só compram espaços já existentes no monopólio, mas também criam novos para si. Nem todo país terá energia nuclear, recursos abundantes ou uma rede para suportar infraestrutura de IA em grande escala. Se as nações quiserem se manter competitivas em tecnologia, podem depender de plataformas de nuvem e capacidade computacional controladas por empresas estrangeiras. O que isso significa? Isso significa poder político. A dependência das nações de empresas privadas pode alterar profundamente as dinâmicas do poder global. A influência não estaria só com governos, forças armadas ou bancos centrais, mas também com corporações que controlam contratos de energia e sistemas digitais essenciais às economias modernas. Empresas que surgiram em garagens ou porões no Vale do Silício estão tão poderosas quanto estados soberanos. Infraestruturas privadas moldam mercados, políticas e controlam o acesso às ferramentas essenciais para uma economia moderna. CEOs da Microsoft, Tesla, Amazon, Google, Meta e outros agora são presenças regulares na Casa Branca. Eles são consultados sobre políticas de IA, cibersegurança, concorrência, censura, segurança nacional e estratégia econômica. Antes, costumava-se dizer que o poder oculto e suas mãos invisíveis eram agências de inteligência, magnatas da mídia, financistas sombrios ou empresas contratadas de defesa do complexo industrial militar. Hoje, grandes empresas de tecnologia também entram na lista. Como afirmou a Carnegie Europe, em 2025, bilionários da tecnologia agora rivalizam com estados-nação em influência e moldam as regras da ordem digital global. Suas tecnologias e a inteligência artificial definem cada vez mais nossa comunicação e negociações. O recente debate entre a Anthropic e o governo dos Estados Unidos sobre o uso legal mostra como eles influenciam a condução das guerras. Realistas políticos dizem que o equilíbrio global depende principalmente do tamanho da economia e das forças armadas. Agora podemos incluir o tamanho dos centros de dados nessa equação. Nos próximos anos, o poder pode estar não só com quem governa nações, mas também com quem controla a eletricidade e o poder computacional por trás da inteligência artificial. Algumas das maiores empresas não são apenas mais ricas do que muitos pequenos países. No futuro, elas podem muito bem ter mais influência sobre como o mundo é administrado. Para alguns críticos, isso é uma grande preocupação. Capítulo 6. A Revolução Real. O verdadeiro poder da IA não é o que pode parecer à primeira vista. Produtos que criam vídeos deepfake de uma estrela pop ou mostram os Estados Unidos declarando guerra à Grã-Bretanha. Não. O verdadeiro poder está nos processos invisíveis. A graxa que lubrificará as engrenagens da futura economia global, agindo nos bastidores e recebendo pouco reconhecimento por sua genialidade. Ou seja, sistemas de IA agêntica para tarefas complexas usados por empresas B2B. O foco é a orquestração de vários agentes, com equipes de IA colaborando em tarefas como fluxos de trabalho e gestão de riscos financeiros. Esses sistemas vão além de responder perguntas, colaborando com a equipe e otimizando cada etapa do processo. Relatórios atuais dizem que os mais eficazes podem melhorar a eficiência em impressionantes 30% a 50%. Quando algo quebra, eles sinalizam, e é aí que os supervisores humanos entram em ação. O objetivo é economizar tempo e dinheiro em uma escala que está mudando setores inteiros. Pense em logística global. Grandes empresas de logística podem perder muito dinheiro por atrasos e caminhões vazios. Se a IA reduzir o desperdício em apenas 2%, isso ainda pode valer bilhões. A prova, relatórios recentes dizem que o mercado de IA em logística atingiu 12 bilhões de dólares em 2026, acima dos 8,2 bilhões em 2024. O motivo foi a automação. Em vez de substituir pessoas por robôs inteligentes em armazéns, foi adicionada uma camada de IA que otimizou vários processos. Relatórios da indústria dizem que, em apenas 2 anos, a IA reduziu os custos operacionais em 20 a 30%. A descoberta de medicamentos e a biotecnologia devem avançar muito com a IA. O custo para lançar um medicamento pode chegar a bilhões e levar anos. Se a IA ajudar cientistas a entender doenças, criar melhores medicamentos ou realizar testes clínicos mais inteligentes, isso pode mudar completamente o enorme negócio da doença e da saúde. O potencial é enorme, mas, por enquanto, potencial é a palavra-chave. Analistas afirmam que a IA pode gerar bilhões para farmacêuticas nos próximos 10 anos, mas isso ainda não é certo.
Se as previsões se confirmarem, a indústria farmacêutica pode elevar os lucros operacionais em mais de 10%. O primeiro boom da IA nos entreteve e nos divertiu muito. Mas todo esse hype por trás disso e as empresas supervalorizadas provavelmente vão desaparecer em breve. O que está acontecendo é uma limpeza. Com a eliminação das firulas, o dinheiro sério será investido em aplicações B2B, especializadas em quase todos os principais setores, que dependerão de poucas empresas com grandes data centers. E isso nos leva à assustadora evolução da indústria de tecnologia. Capítulo 7. O Império Privado. As maiores empresas de tecnologia não são mais apenas fornecedoras de software. Elas gerenciam redes globais de nuvem que impulsionam a economia mundial. Elas mantêm divisões privadas de defesa cibernética, verdadeiros exércitos do futuro e emitem créditos de nuvem usados como incentivos econômicos em seus ecossistemas. É um tipo de moeda em seus reinos digitais da qual as empresas frequentemente precisam para funcionar. Como muitos já viram, elas estão entrando no setor de energia, fechando contratos nucleares, geração de gás e garantindo fornecimento dedicado de eletricidade para centros de dados. Eles estão eliminando o monopólio do Estado-nação sobre infraestrutura crítica. A especulação acabará e os mais fracos vão colapsar. Mas então, o que resta é a infraestrutura concentrada em poucas mãos. O boom da IA não será lembrado como uma mania passageira da qual as pessoas vão rir. Será lembrado como o momento em que poucas empresas garantiram o controle da computação, energia e infraestrutura digital de que todos dependem. Não plataformas, não produtos, infraestrutura. Alguns desses data centers podem acabar vazios, pichados e destruídos, tornando-se monumentos ao excesso de confiança dos investidores, abandonados antes de receberem um único servidor. Mas as grandes empresas de tecnologia já terão consolidado seu poder, porque garantiram todos os acordos de energia. Impérios privados se posicionam para a próxima era tecnológica, cobrando aluguel de tudo construído sobre eles. Porém, impérios não funcionam só com energia, mas também com dinheiro. O que ocorre quando o dinheiro para sustentar isso acaba? Veja em taxa de queima de 115 bilhões de dólares, a bolha da IA estourou. Ou clique neste vídeo.